Para você vestibulando que quer fazer a FUVEST principalmente, você precisa saber dessa obra. Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga foi um poeta que nasceu em Portugal e veio para o Brasil enquanto criança. E quando jovem, ele retorna para Portugal para fazer a faculdade de Direito em Coimbra. E depois disso ele volta ao Brasil. Ao voltar para o Brasil, ele foi preso porque ele participou da famosa Inconfidência Mineira. Uma revolta, uma revolução nativista, né, que aconteceu em Vila Rica. Como eu disse, Tomás foi preso e depois mandado para Moçambique. Lá em Moçambique, ele se torna um cara ainda mais poderoso, porque aqui no Brasil ele já era um cara poderoso, mas lá ele se torna ainda mais poderoso. E além disso, ele se casa com a filha de um grande dono de escravo. Tomás foi um membro muito importante na literatura, principalmente na literatura brasileira. Ele escreveu líricas, epopeias, satíricas, e esse livro, em especial, ele reúne principalmente poemas líricos, que ele fala de um amor sobre Maria Doroteia Seja. Marília de Dirceu apresenta muitos elementos que dão a entender uma espécie de biografia dessa tal mulher amada, mas é numa forma de leitura de poemas, como eu disse, poemas líricos, e os poemas apresentam muita estética e apresentam muito os fatores como o amor e a morte. O amor e a morte nesse livro é muito apresentado. E o amor, ele está ligado ao prazer, às relações pessoais e tudo que gostamos de fazer. Coisas do nosso dia a dia que gostamos de fazer. Ele apresenta o amor nisso, que você pode ver o amor nisso. E a morte, ela pode ser vista como, por exemplo, uma prisão, porque ele foi preso, como eu disse. Então, ele sente que a morte pode ser a prisão, o trabalho para algumas pessoas, o amor talvez não correspondido e etc. A escrita desse livro começa ainda antes da prisão dele. E nessa primeira parte, ele fala sobre o amor do pastor à musa Marília. O pastor chama Marília para ver as ovelhas, aproveitar o bosque, sentar à margem do rio, imaginar cupidos atirando flechas de amor nele, ver as flores. É uma coisa super delicada e super bucólica, uma coisa muito presente nessa época da literatura, o bucolismo. Ah, esqueci de avisar vocês. A primeira parte da escrita, ela começa enquanto ele ainda não está preso. E ela é encerrada quando ele já está na prisão. Então, ele continua escrevendo mesmo preso. Mas o livro não é publicado por ele, é publicado por uma outra pessoa. E o primeiro livro é publicado em Portugal. As pessoas começam a ler o livro em Portugal. Aqui vão algumas características da primeira parte. Ele foca principalmente na exaltação da beleza de Marília, na natureza. O eu lírico expressa seu amor e suas expectativas sobre o futuro ao lado de Marília. Essas são as características da primeira parte do livro. Agora, vamos falar um pouco sobre a segunda parte dessa obra. A segunda parte dessa obra é escrita enquanto ele ainda está preso. Então, ele escreve dizendo sonhar com Marília, casando com ela, mas tudo isso não passa de uma ilusão, né? Porque ele está preso. Então, é tudo uma espécie de sonho. Então, a segunda parte dessa obra, ela já começa a mudar o tom. Ela não é mais tanto amor, delicadeza, ela já puxa para um tom de solidão e tristeza. Como eu disse para vocês, os poemas, eles começam a ter sentimentos de morte, porque ele vê, às vezes, a morte como a prisão. Agora, vamos falar um pouco sobre a última parte, a terceira parte. A terceira parte é escrita quando ele foi mandado para Moçambique. Então, ele escreve enquanto ele já está em Moçambique. E a terceira parte, ela tem muita, mas muita mesmo, melancolia e predomina-se o pessimismo. Porque ele, nos poemas, ele escreve sentindo muita saudade da amada e idealizando, né, uma coisa que é 100% ilusão, porque agora ele sente muita, muita saudade. Existe uma lírica, a lírica 14 da primeira parte, e eu vou ler ela para vocês agora. O nome dela é Minha Bela Marília, Tudo Passa.
Minha bela Marília, tudo passa. A sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males, a ventura. Vem depois dos prazeres, a desgraça. Estão os mesmos deuses, sujeitos ao poder do impio fado. Apolo já fugiu do céu brilhante, já foi pastor de gado. Esse poema que eu acabei de ler para vocês, ele é muito interessante, porque ele resgata algumas características que Camões utilizava há algum tempo depois, se não me engano, eram 2 séculos antes de Tomás. E é muito interessante porque ele traz características de poemas antigos. Esse poema também retoma uma pauta muito importante, né? Que é o uso do tempo. E se você pensar, o uso do tempo nos contextos atuais é uma coisa muito discutida. Tipo, hoje em dia a gente discute muito sobre o tempo, quanto ele tá passando rápido. E é interessante como ele retoma isso, porque ele retoma dizendo sobre o tempo, que ele diz a Marília que eles devem utilizar o tempo, porque eles têm que utilizar o tempo para ficarem juntos, pois isso um dia pode acabar. E é isso que ele quer transmitir para Marília, para sua musa, dizendo que eles têm que usar o tempo para ficarem juntos. Até de uma maneira poética, como trocar poemas, enfim. Marília de Dirceu é uma obra muito rica em características do arcadismo, como o bucolismo, como eu disse para vocês, e mostra a idealização amorosa, numa linguagem simples e direta, de Marília, sua musa, que é uma pessoa que ele ama muito e ele tem muita admiração e muita idealização amorosa em cima dessa musa. E como características do arcadismo, é frequente que ele exalte muito a natureza e um refúgio. Isso é uma coisa muito presente no arcadismo. E é muito importante para você saber, para você fazer qualquer tipo de vestibular. E essa obra é muito importante, gente, para você fazer a FUVEST, tá? Esse vestibular, os vestibulares tradicionais, sempre vão pedir temas importantes e obras importantes das escolas literárias, enfim. É muito importante que vocês saibam disso. Pessoal, eu recomendo muito vocês a lerem o livro, além de ser muito importante na hora de você fazer o vestibular, né? Porque é uma obra que, como eu disse, a FUVEST pede. É muito interessante as líricas, os poemas que ele apresenta. Como eu disse para vocês, eu li um poema para vocês, uma lírica para vocês, ela apresenta alguns problemas, né, algumas reflexões que eram postas naquela época e que podem ser retomadas e colocadas no nosso século. É uma coisa do nosso cotidiano, que a gente vive. E vive todo dia, sabe? Então é muito importante, muito legal vocês terem essa sabedoria, esse conhecimento, até porque o conhecimento nunca é demais, gente, nunca é demais mesmo, tá? É um investimento que você nunca vai perder, assim, vai ficar com você para sempre, tá bom? É isso, gente, muito obrigada por assistirem nosso podcast, tá bom? E boa sorte para você no vestibular.